A gente vai finalizar com mais um ponto, mais um canto do galo aqui. O canto do galo aqui na Bíblia também anuncia uma coisinha boa. Jesus vindo nos restaurar. Versículo 34. O próprio Senhor Jesus disse: mas depois de ressuscitar, o que eu farei? Irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus foi abandonado na crucificação, mas após a ressurreição, Ele vem até nós. Como é que não ama um Senhor como esse, um Deus como esse? A gente o abandona e Ele faz o quê? Ele volta atrás de nós. A gente o nega e Ele vem atrás de nós, nos dando outra chance, nos chamando, querendo nos restaurar. Agora, vamos fazer uma comparação com as 3 coisas que aconteceu aqui no texto. Jesus disse para eles: todos vocês me abandonarão, e isso realmente aconteceu. Após a ressurreição, o que acontece? Lá vem Jesus para aperfeiçoar a fé desses discípulos que estava fraca. Outra comparação, Jesus disse para eles sobre a área vulnerável: o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Mas aí, após a ressurreição, Jesus volta para trabalhar na vida deles e fazer eles vencer essas áreas vulneráveis. A outra comparação que Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aí, após a ressurreição, vem Jesus, que o leva a reconhecer que ele realmente não era tão forte assim, mas aí ele faz algo melhor. Após o momento que ele reconhece que não era tão forte, Jesus diz: agora eu envio o poder, agora vão que vocês vão me servir, agora vão que vocês vão viver realmente no poder da fé. O galo também anuncia nessa noite, Jesus vindo nos restaurar. Amém? E quando que isso aconteceu, gente? Esse momento que Jesus falou nesse texto. Lá naquele texto chamado Caminho de Emaús. Lembra disso? Abra na sua Bíblia Lucas 24. Nós vamos ler. Toda a explicação está aqui no texto do que Jesus fez nesse versículo que ele está dizendo: depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês. E nós vamos ler e vamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida nessa noite. A equipe de louvor pode se ajeitando aqui. Encontraram aí Lucas 24, versículo 1 em diante? Amém, gente? Diz assim a palavra de Deus: inclusive nós cantamos, né, esse trecho aqui: fica Senhor, que é baseado nesse trecho aqui. Após a ressurreição, irei adiante de vocês. Então vamos ler agora e meditar nesse texto. No primeiro dia da semana, olha o nosso domingão aqui, o dia da ressurreição. De manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram aonde? Lá no sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, que isso aconteça conosco agora também, né? Então se lembraram das suas palavras. Quantos ensinos de Jesus que muitas vezes a gente não está se lembrando. E aí continua versículo 9 em diante: quando voltaram do sepulcro as mulheres, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres.
As palavras delas lhes pareciam loucura. Quantos nessa noite aqui presente, ou você online, está acontecendo exatamente isso? Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vindo a você, Jesus está querendo te restaurar, você está ouvindo o evangelho vez após vez, domingo após domingo, e está acontecendo isso aqui, mas eles não acreditaram nesse Léo doido que está na frente. As palavras dele pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Olha Pedro novamente. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele momento, naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Olha que interessante, os discípulos estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido, sobre Jesus morrer, sobre os ensinos que Jesus estava falando. Eles estavam ali conversando, e aí continua o texto, versículo 15. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A dureza de coração era tão grande, que mesmo ouvindo Jesus ressuscitado, eles não conseguiam. Quantas coisas você sabe, você conhece, e não tem conseguido dar ouvidos. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras. Olha que para os discípulos Jesus era um profeta, não era o Cristo, né? Apesar dele ter ensinado tantas vezes. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres, eles continuaram falando, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus está vindo nos restaurar nessa noite, gente. Jesus está vindo restaurar a nossa fé. Jesus está aqui para trabalhar em áreas vulneráveis da nossa vida. Jesus está aqui para ouvir de você, reconhecendo que não é tão forte assim, mas para dizer: Senhor, me enche do teu poder, me faz forte no teu nome, porque o Senhor venceu o pecado, o diabo, a morte. O Senhor venceu e em ti eu vou vencer também. E aí o texto continua. Jesus continuou dizendo para eles: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Olha que interessante. Ó, Jesus testando um pouquinho mais do interesse deles. Jesus foi seguindo, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30 em diante. Quando estava à mesa com eles, e hoje aqui Jesus está à mesa conosco novamente, amém? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Quantos de nós estamos aqui nessa noite e precisamos ter os olhos abertos para a vida espiritual, para entender as coisas que são espirituais, que não se entende com conhecimento humano, com estudo em faculdade de pós-doutorado, só se entende com o poder do Espírito Santo nos libertando. Então os olhos deles foram abertos. Você pode dizer aí do seu lugar: Senhor, abre os meus olhos nessa noite. Jesus está aqui para nos restaurar, para quebrar cadeias, prisões, para perdoar pecados, para nos levantar de onde caímos. Jesus está aqui para abrir os nossos olhos, para nos fazer enxergar o que precisamos enxergar nele. Aquele momento da crucificação foi muito difícil, não foi? E os discípulos não deram conta. Mas quando você vai ler no livro de Atos, aqueles discípulos passaram muitas outras tribulações, muitas outras tentações, e sabe de uma coisa? Eles venceram todas elas diante do poder de Deus, debaixo do poder de Deus. Jesus está aqui para nos restaurar, para abrir nossos olhos. O texto continua: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, olha o mestre de novo, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ainda ficaram assustados e com medo. Você está assustado nessa noite? Você está com medo? Não deixa a incredulidade te dominar. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Por que você aqui está perturbado? Por que está se levantando dúvidas em seu coração?
A gente só está lendo a palavra. Jesus disse isso lá: quando eu ressuscitar eu vou adiante de vocês. E aí Jesus então, com todo prazer: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E vamos continuar o texto, versículo 41. E por quê? E por não crerem ainda, com tudo isso, gente, com tudo isso, os discípulos ainda, por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. E Ele está aqui nessa noite, amém? Estando ainda a abençoá-los, Ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Quando eu ressuscitar, irei adiante de vocês. Você crê que Jesus ressuscitou? Jesus quer abrir o nosso entendimento, gente, amém? Só o Espírito dele pode fazer isso aqui. Eu não quero te convidar a um momento religioso. Eu quero te convidar a estar à mesa com o teu Senhor ressurreto, com Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou e que está neste lugar, que venceu o pecado, que venceu o diabo. O pecado que você cometeu não tem poder na tua vida. Ele venceu o diabo não tem poder na tua vida. Então nessa noite você vai se levantar. Ele venceu a fraqueza, as áreas vulneráveis que nós enfrentamos. Então nós vamos nos levantar e dizer diante do Senhor: nós seremos fortes pela tua graça, pelo teu poder.